Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para essa aula tão aguardada, tão desejada, aula sobre o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa Mortes ou Doação de quaisquer bens ou direitos. Bom, como vocês sabem, para trabalharmos com qualquer imposto, é essencial que façamos a regra matriz de incidência tributária. Já disse para vocês algumas vezes, no meu escritório, sempre que eu vou tratar sobre um assunto, eu vou primeiramente traçar a regra matriz de incidência tributária. Primeiro, estudar sobre tudo a base constitucional. Em segundo lugar, no CTN, se esse imposto estiver previsto no CTN, como é o caso do ITCMD, tá? E depois irei analisar a legislação local, considerando tratar-se de um imposto estadual. Bom, mas aqui nos interessa, para traçarmos a regra matriz de incidência tributária e conhecermos sobre as peculiaridades desse imposto, a regra matriz, Constituição Federal e o Código Tributário. Aonde nós vamos na Constituição Federal para sabermos sobre o ITCMD? Anote aí quem é de anotar. Artigo 155, inciso 1 da nossa Constituição Federal, e no CTN, artigos 35 a 42. Ressaltando mais uma vez, porque quando eu ministrei aula sobre o ITBI, eu já alertei vocês. O que acontece? Os artigos 35 a 42 do CTN tratam, ao mesmo tempo, do ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por Título Oneroso, e do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes ou Doações, que nós iremos estudar na aula de hoje. Por que é que os artigos 35 a 42 do CTN trabalham com esses dois tributos juntos nesses artigos? Porque ambos são impostos de transmissão. E durante muito tempo, nós tivemos que esses impostos de transmissão, eles ora pertenciam aos estados, ora pertenciam aos municípios, ora caminhavam juntos, ora caminhavam separados. Quando foi promulgado o nosso CTN em 1966, eles estavam de competência dos estados e Distrito Federal. Desculpe, na verdade estavam na competência, né? Corrigindo aqui esse ato falho. Eles estavam na competência dos estados e Distrito Federal, de modo que, ocorrendo qualquer tipo de transmissão, fosse transmissão de um bem imóvel por título oneroso, fosse transmissão de bens móveis a título gratuito ou causa mortes, não interessava. Ocorrendo uma transmissão de bens, seria devido a esse imposto de transmissão para os estados e Distrito Federal. Então, por isso que os artigos 35 a 42 do CTN trabalham com esses dois impostos de forma conjunta. Em 88, eles se separaram. O ITBI ficou na competência dos municípios e Distrito Federal, em razão da competência cumulativa lá prevista do artigo 147 da Constituição Federal, e o ITCMD, sim, ficou na competência, permaneceu na competência dos estados e Distrito Federal. Então, hoje, você sabe muito bem que o ITBI é devido para os municípios, assim, então, os municípios têm legislação própria para cobrar o ITBI, e o ITCMD está na competência dos estados e Distrito Federal com legislação local dos estados e Distrito Federal. Mas cabe a nós, intérpretes, ao fazermos a leitura dos artigos 35 a 42 do CTN, justamente compreendermos aqui quando o nosso legislador tributário se refere ao ITCMD ou se refere ao ITBI. Mas a nossa base legal está sim nos artigos 35 a 42 do CTN a respeito do imposto de transmissão causa mortes ou doação. Bom, feita essa análise quanto à legislação pertinente ao ITCMD, agora avançamos para traçarmos a regra matriz de incidência tributária,
vamos analisar os 5 critérios que estão na regra matriz de incidência tributária para depois dizer se em determinado caso incide ou não incide o ITCMD. Então, quais são esses 5 critérios? Critério material, critério temporal, critério espacial, critério pessoal e critério quantitativo. Vamos iniciar a análise pelo critério material. Como você sabe, o critério material, ele é o núcleo da regra matriz de incidência tributária. Neles, nós temos justamente o comportamento da pessoa que o legislador elegeu para ser objeto de tributação. Comportamento esse que sempre estará representado por um verbo mais um complemento. Então, sempre verbo mais complemento. Quanto ao ITCMD, nós podemos dizer, na verdade, que trabalhamos ao mesmo tempo com 2 impostos, porque é o ITCM, Imposto Transmissão Causa Mortes, e o ITD, que é o Imposto Transmissão Doação. E aí a gente acaba juntando e falando ITCMD, Imposto Transmissão Causa Mortes ou Doação. Mas aqui na aula de hoje você vai perceber nitidamente quando é que vamos falar sobre o ITCM, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, e quando vamos falar do ITD, Imposto Transmissão de Doação. Logo, então são 2 hipóteses de incidência tributária. Então vamos, na verdade, trabalhar com os critérios de 2 impostos que são distintos, mas que ambos estão na competência, claro, dos Estados e Distrito Federal. Assim, ao falarmos sobre o artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal, temos como critério material, verbo, transmissão, transmitir. Transmitir o quê? Ó, o complemento. Transmitir bens ou direitos. Só que quando é que haverá a incidência deste imposto? Quando houver a transmissão de bens ou direitos a qualquer título, seja a título gratuito ou causa mortes. Então, vamos dividir aqui da seguinte forma: o ITCMD, ele vai incidir na transmissão em razão de causa mortes ou em razão de uma doação. Como assim, Josi? Não entendo. Ó, sempre que houver a transmissão de quaisquer bens ou direitos a título gratuito, incidirá o ITCMD. Não importa se essa transmissão se deu por causa mortes ou se deu por doação. Causa mortes, como você sabe, no Brasil não existe nenhum bem que não tenha um proprietário. Assim sendo, quando a pessoa falece, morre, os seus bens imediatamente eles são transmitidos para os seus herdeiros. Então, nessa transmissão, haverá incidência do ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa Mortes. E também de nada adianta o seu cliente falar: olha, eu não quero que quando eu morrer, meus herdeiros tenham que ficar pagando imposto. Então, eu vou doar tudo em vida para eles não terem que pagar esse imposto. Ok, mas quando você faz a doação em vida, incide o mesmo imposto, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes ou doação. Então, não tem como nos livrarmos desse imposto quando houver a transmissão de bens ou direitos sem que haja uma onerosidade. Seja na doação, seja na causa mortes, haverá incidência desse imposto. Acredito que, quando eu falo de causa mortes, não há dúvidas. Então, a pessoa faleceu, seus bens serão transmitidos para os seus herdeiros, haverá incidência desse imposto. E na doação? Bom, para falarmos sobre o imposto de doação, nós temos que saber o que é, na verdade, uma doação. A doação, ela tem previsão, esse conceito, esse instituto, lá no Código Civil, no artigo 538. Então, quem puder pegar para acompanhar aqui a aula, nós temos que
O artigo 538 prevê que considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Então, ele vai transferir por mera liberalidade. Gostei de você, vou doar aqui para você tudo que eu tenho. Então, nessa doação incide o ITCMD. Muitos me perguntam o que acontece quando há uma doação com encargo. Lembram-se da doação com encargo? Farei a leitura aqui. Artigo 540, também do Código Civil. A doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade, como não perde a doação remuneratória ou gravada no excedente ao valor dos serviços remunerados ou do encargo imposto. Como assim, Josi? A doação com encargo. Eu vou doar um terreno para você, desde que você construa aqui nesse terreno uma escola. É uma doação, mas com encargo. Nesse conceito de doação com encargo, tem-se volta e meia a pergunta. Nesse caso, incide o ITCMD, que é o Imposto sobre Doação, ou incide o ITBI, porque eu tenho, na verdade, que pôr dinheiro, para ter direito a esse terreno, no exemplo que eu me dei aqui. Eu dou o terreno se você se comprometer que vai construir uma escola. Gente, já há entendimento pacificado, não é objeto de súmula, mas são julgados, reiterados, para dizer o seguinte, com base justamente nesse artigo 540 do Código Civil, para dizer, olha, quando há doação com encargo, ainda que tenhamos o encargo, não deixa de ser uma doação. E se não deixa de ser uma doação, tem que incidir o imposto de doação. Então, incidirá o ITCMD, tá? Então, mesmo que tenhamos aqui, repito, que tenhamos essa doação com encargo, por ser uma doação, eu falo na incidência do ITCMD, certo? E causa mortes? Causa mortes é o próprio falecimento que determina a imediata transmissão desses bens ou direitos aos seus herdeiros ou legatários. Isso porque no nosso ordenamento jurídico não se admite que um bem não tenha proprietário ou possuidor, como eu disse a vocês. Então, quando a pessoa falece, os bens imediatamente são transmitidos para os seus herdeiros, e é por essa razão que eu tenho, o que nós falamos, a incidência tributária, ocorre o fato gerador do ITCMD. O artigo 1784 do novo Código Civil, mas na verdade que já não é mais tão novo, dispõe que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, por isso que a ocorrência do fato gerador do ITCMD é justamente na causa mortes, no momento do falecimento. Por que isso é importante? Ora, porque nós temos que saber sobre o momento em que eu considero ocorrido o fato gerador. E por quê? Justamente em razão de sabermos qual é a legislação aplicável. Como assim, Josi? Bom, eu falei para vocês aqui sobre o critério material. Qual é a hipótese eleita pelo nosso legislador que seja a tributação do ITCMD? São dois. É na transmissão em razão da causa mortis e em razão da transmissão por doação. Então, critério material, acabou. Passamos para a análise do segundo critério, porque, como vocês sabem, para que haja incidência de um tributo, é necessário que ocorram os 5 critérios. Basta que não ocorra um único critério que eu não tenho a incidência tributária. Então, para dizer se incide ou não um tributo, e é por isso que eu sempre faço a regra matriz de incidência tributária, eu tenho que verificar se ocorreram os 5 critérios. Primeiro critério, já analisei, critério material. Vamos agora para o segundo critério, que é o critério temporal.
qual é o momento que eu vou considerar ocorrido o fato gerador do ITCMD? Qual é esse momento? Então, vamos lá. Como eu tenho duas hipóteses de incidência tributária, eu tenho que analisar uma a uma. Então, qual é o critério temporal referente, primeiro, ao imposto de transmissão causa de doação? Então, quando é que eu considero ocorrido a doação? Ou seja, quando que eu considero que ocorreu a transmissão por doação? Aqui, a nossa resposta será depende. Como assim depende? Depende do bem que foi doado. Porque você sabe que quando se trata de um bem móvel, a transmissão de um bem imóvel, ela ocorre com a tradição, ou seja, com a entrega. Então, se eu doei para meu filho um carro, é nesse momento que eu entrego o carro para ele, as chaves do carro para ele, é que tem-se a ocorrência do fato gerador do ITD, do Imposto de Transmissão por Doação. Porque como eu estou doando um carro, um bem móvel, é na tradição que eu tenho a perfectibilização desse fato gerador. É nesse momento que ocorre o fato gerador. Agora, se eu doar um bem imóvel, então, quando eu faço a doação de um bem imóvel, atenção, não é no momento que eu faço o contrato de doação, mas sim quando há essa transmissão efetivada. E como vocês sabem, a transmissão de um bem imóvel só ocorre com o registro em cartório. Artigo 1225 do Código Civil. Então, a transmissão de um bem imóvel é quando há o registro em cartório. Então, quando eu registro lá que houve a doação, aí sim eu tenho a ocorrência do fato gerador do ITD. Para o bem imóvel, é com o registro em cartório, certo? E quando nós falamos do causa-mortes? Aí você vai perceber por que é tão importante nós sabermos qual é o momento realmente que considerar-se-á ocorrido esse fato gerador. Bom, quanto ao causa-mortes, nós temos que realmente a ocorrência do fato gerador é no momento em que a pessoa falece. Porque é nesse momento, como os bens não podem ficar sem proprietário, em nosso ordenamento não se admite que um bem não tenha um proprietário, então é nesse momento que eu considero que ocorreu o fato gerador do ITCMD, nesse momento do falecimento. E olha como isso acaba gerando todo um pensamento, toda uma necessidade para nós realmente. Vamos imaginar aqui, eu vou trazer que uma pessoa, tô procurando aqui um slide em branco, que ela faleceu em 2020. Vou colocar primeiro aqui, ela faleceu em 2019. Então, em 2019, ela faleceu. Vamos dizer que em 2019, a lei do ITCMD determina que a alíquota aplicável do ITCMD é de 4%. E nesse momento que a pessoa falece, nós temos que os bens foram avaliados e tem aqui uma avaliação de R$500 mil. Bom, você sabe que da pessoa falecer até termos todo o inventário, eu vou dizer para vocês que, em que pese ser tributarista, eu tenho acompanhado alguns casos de inventário justamente em razão da questão do ITCMD, e um que me chamou a atenção é que já faz mais de 13 anos e o inventário
agora que começou a venderem os bens para serem divididos, para vocês terem ideia. Então, pode demorar muito tempo. Então, como é que funciona aqui? Olha só. Então, em 2019, a pessoa faleceu. Vamos dizer que durante o processo de inventário tem o quê? Em 2022, é feita a avaliação dos bens. Deixa eu até mudar a cor da canetinha aqui para chamar a atenção. Então, em 2022, eita, que eu ia mudar a cor. A avaliação. Só que em 2022 já temos outra lei em vigor. Uma lei que traz agora a alíquota do ITCMD para 6%. Olha só que tristeza. E os bens já foram avaliados em 1 milhão. Então, olha como é que está acontecendo tudo. E vamos, então, dizer que, em que pese os bens foram avaliados em 2022. Então, somente em 2024 é que eu tenho encerrado esse processo de inventário. Chegou o momento da homologação dos cálculos, chegou o momento de acabar, tá tudo resolvido. E adivinha? Temos mais uma nova lei. E a lei agora de 2024 trouxe o ITCMD a uma alíquota de 8%. Aproveitando, né, a reforma tributária, beleza, trouxe essa lei estadual, uma alíquota de 8%. E, é claro, acabou valorizando os imóveis. Vamos dizer aqui que temos uma valorização dos imóveis, que agora os imóveis valem 2 milhões. Então, veja, o sujeito faleceu em 2019 e chegou agora ao momento que eu vou pagar o tributo, que é em 2024, que eu tenho aqui justamente que pagar o tributo. Aliás, nós temos a súmula 114 do Supremo Tribunal Federal, que diz justamente que eu só posso falar em pagar o tributo depois da homologação do cálculo. Tá? Pois bem, a pergunta que eu te faço então é, considerando que eu só vou pagar o tributo agora, em 2024, qual a legislação que eu irei aplicar? Será que eu vou aplicar essa alíquota de 8%? O que vocês acham? Porque realmente, agora a lei de 2024 é uma alíquota de 8%. Então, como é que eu faço? Ou será que eu tenho que aplicar a lei à época em que ocorreu o fato gerador? E por isso a importância de sabermos qual o momento que ocorre o fato gerador no imposto de transmissão causa-mortes. Ou ainda, será que eu aplico a lei vigente na época que foi feita a avaliação dos bens? Gente, aí lembrando lá do básico, né? Do básico, que são, na verdade, nossos princípios do direito tributário. Nós temos o princípio da irretroatividade, previsto no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, que diz: a lei tributária, ela tem validade daqui para frente. Ela não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos. Então, essa nova lei, ela vale daqui para frente. Ela não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos. Então, o fato gerador, na verdade, ocorreu no momento do falecimento. Logo, eu tenho que aplicar a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. Porque a nova lei eu aplico daqui para frente, eu não posso voltar para aplicar a fatos pretéritos. Então, eu tenho isso previsto de forma expressa no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, e também no caput do artigo 144 do Código Tributário Nacional, que diz justamente: aplicar-se-á a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador, ainda que posteriormente revogada ou modificada. Então, eu aplico a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador.
ainda que posteriormente essa lei tenha sido revogada ou modificada. Ó, eu aplico a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador, ainda que ela tenha sido modificada. Quando é que ocorreu o fato gerador? No momento em que a pessoa faleceu. Então, eu vou aplicar a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. Até porque a nova lei, artigo 150, inciso 3, alínea A da Constituição Federal, ela só tem validade daqui para frente, ela não pode alcançar fatos pretéritos. Somado a isso, nós temos uma súmula de extrema importância, que é a súmula 112 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 112 do Supremo Tribunal Federal diz exatamente que eu devo aplicar a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador, no momento em que a pessoa faleceu. Vejamos aqui. O imposto de transmissão causa-mortes é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão, que foi no momento em que a pessoa faleceu. Então, guardem aqui essa súmula, não se esqueçam, porque ela é de suma importância para nós. Sabermos qual a legislação eu tenho que aplicar ao meu caso em concreto. Súmula 112 do Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou aplicar a alíquota vigente à época da abertura da sucessão. Por quê? Volta lá para o nosso quadro. Porque eu tenho que aplicar a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. Que é aqui, no nosso exemplo, portanto, é a alíquota de 4%. Então, no nosso exemplo, eu tenho aqui essa alíquota de 4%. Bom, quanto à legislação aplicável, ok, nenhuma dúvida. Mas agora, a segunda dúvida que eu tenho nesse caso, para saber quanto é que eu vou pagar de imposto, qual seja, é sabermos qual é a base de cálculo. Qual é a base? Eu vou pegar a base de R$500, que os bens foram avaliados no momento da abertura da sucessão, ou eu pego essa base de 1 milhão, na época em que foi feita a avaliação, ou a base nova de 2 milhões, no momento em que eu vou pagar esse tributo aqui. Nesse sentido, nós temos a súmula 113 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 113 do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte para nós. Diz, ó, a base de cálculo será com os bens avaliados à época da avaliação. Então, aqui eu aplicarei a súmula 113 do Supremo Tribunal Federal, porque eu tenho justamente a avaliação dos bens. E esse é o teor da súmula 113 do Supremo Tribunal Federal. Estou até buscando aqui para ver se eu trouxe o teor da súmula 113. Deixa eu ver. Não trouxe, mas é exatamente isso que diz. Não trouxe aqui no slide, mas é exatamente isso. Eu aplico o valor à época da avaliação dos bens. É o que diz a súmula 113 do Supremo. Agora, eu vou ser bem sincera com vocês. Nós já temos vários julgados do Supremo que dizem que eu não preciso aplicar a base do momento em que foi feita a avaliação, que eu posso aplicar a base de cálculo considerando o valor dos bens na época da abertura da sucessão. E por que esses novos julgados dizem isso? Eles dizem isso pelo seguinte: a época em que a súmula 113 do Supremo ela foi aprovada, não tínhamos correção monetária. Não se falava em vou corrigir os valores. E aí o que acabava acontecendo? O sujeito faleceu lá em 2019, tínhamos um valor histórico do valor do bem. E aí quando ia se fazer a avaliação dos bens, já tinha um valor muito mais alto e considerável, que era a realidade. Como não se fazia a correção, então a súmula do Supremo decidiu dessa forma. Não, vamos pegar aqui
o valor dos bens na época da avaliação. Mas hoje existe a correção monetária. Então nada impede que eu faça o seguinte, que eu pegue o valor à época da abertura da sucessão e faça a correção no momento em que eu for pagar o ITCMD. Então, há inúmeros julgados nesse sentido. Certo? Vem comigo lá para o próximo bloco para falarmos mais um pouquinho sobre o ITCMD, que tem coisas extremamente interessantes, sobretudo com base na reforma tributária, com base na nossa emenda à Constituição de número 132 de 2023. Estou te esperando no segundo bloco.